Fala, Tiagão, muito bom dia. Estamos aqui para falar sobre uma situação talvez inusitada, se é assim que a gente pode chamar. Isso porque na semana passada o Coritiba rescindiu o contrato com o jovem zagueiro Thiago Baroni, jogador de 19 anos, que acabou rescindindo com o Coxa no dia 2 de setembro. E no dia 3 de setembro, exatamente um dia depois, o atleta acabou sendo contratado pelo Palmeiras, o bicho-papão das categorias de base do futebol brasileiro nos últimos anos. Algo que a gente não entende muito bem. Como é que um jogador serve para o Palmeiras, mas não serve para a base do Coxa? Ainda mais se tratando de um zagueiro promissor, o Baroni, que acabou jogando contra o Coritiba na Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano passado, ele que defendia a equipe do Ibrachina, que é uma equipe paulista de empresários, pertence a um grupo chinês, tem um grande investimento nas categorias de base, ele se destacou contra o Coxa e foi contratado. De lá para cá, várias equipes do futebol paulista, futebol mineiro, procuraram o Baroni e o Coritiba não aceitou nenhuma proposta, não aceitou liberar o jogador, que tinha contrato até o ano que vem, mas acabou numa certa negociação com o Palmeiras. Por que eu chamo de negociação? Porque o Coritiba acabou ficando com 30% dos direitos do Thiago Baroni em uma futura venda, mas podia ter 100%. Um zagueiro promissor, foi capitão do Coritiba na última copinha, tinha contrato até o ano que vem, né? Como eu disse, foi pretendido por vários clubes, um zagueiro de uma estrutura alta, canhoto, né? E ainda com dupla cidadania. Ou seja, ele tinha todos os predicados para ser um zagueiro ali bem avaliado pelo mercado. E não é para menos. O Palmeiras acabou levando esse jogador, né? Sem muita explicação, o Coritiba não informou oficialmente a saída do atleta, e aí ele acabou aparecendo ali no bid com a sua rescisão publicada, e no outro dia acabou assinando o contrato com o Palmeiras. E essa negociação fica ainda mais estranha quando você vê que nesse contrato com o Palmeiras, o jogador tem uma multa rescisória de 637 milhões de reais. Ou seja, o Coritiba liberou de graça o atleta, ficou com um percentual de uma venda futura, o Palmeiras no dia seguinte vai lá e contrata o jogador e tem uma multa de mais de 600 mil reais. E eu achei bem estranho. Até agora, nenhuma explicação do senhor William Thomas, do senhor Jorge Andrade, Bruno D'Ancona, Lucas de Paula, ninguém fala absolutamente nada. É só mais um jogador que deixou o Coritiba. Aliás, tem bastante coisa estranha acontecendo pela base alviverde. A gente vai falar mais disso no decorrer da semana, porque tem algumas coisas aí acontecendo que não estão tão normais. Tiagão, vou devolver então para você comentar sobre esse assunto. Zagueiro Thiago Baroni, que foi liberado pelo Coritiba, assinou com o Palmeiras 637 milhões de reais a multa do jogador no Clube Paulista. Braço, Tiagão! Abraço, Rogério Scarione, valeu pelas informações ali. Então, para a gente começar a debater, ali, o Rogério falou que foi um jogador que jogou contra o Coritiba, ali foi contratado, né, do Ibrachina. Teve até um destaque na própria categoria base do Coritiba, chegou a ser capitão do time, jogar copinha, mas esse ano não jogou muito. Aí eu não vou ser injusto e falar que foi uma questão técnica, uma questão física, porque eu também não sei, mas estranhou a ausência dele, quase nem jogou esse ano, e depois teve essa notícia aí da saída dele para o Palmeiras. Primeiro, como que você recebe essa notícia aí, Lucas? Tiagão, é claro que a gente não tem todas as informações, né? Vamos torcer aí para o Rogério conseguir apurar para nós mais detalhes. A minha opinião inicial, até onde eu pensei, imaginei sobre isso, é que isso diria mais sobre o atleta do que sobre o Coritiba. Infelizmente, hoje em dia, se o Palmeiras chega para um atleta aqui da nossa base oferecendo um contrato que deve ser com um salário muito mais alto para jogar no Palmeiras, né? Que hoje é a melhor base do Brasil disparadamente, fica um pouco difícil segurar, até porque ele tinha um contrato que se encerraria em breve com o Coritiba. Na teoria, uma venda do Palmeiras, o Palmeiras fazendo uma venda dele e 30% pertencendo ao Coritiba, valeria mais a pena que ele estivesse lá. Com certeza a vitrine do Palmeiras é maior que a nossa.
Mas é lógico que tem nuances aí que a gente precisa entender melhor, se às vezes é coisa de empresário. Não conheço o grupo, os empresários que são donos dele, se é alguém dos mais, dentre os mais famosos aí do mercado. Mas é um assunto meio delicado de falar, porque a gente pode acabar acusando alguém aí e não tem todas as informações ainda, né? Mas eu não acho que seja um grande problema, assim, até porque ele não é um zagueiro que teve o maior destaque na nossa base. Por exemplo, como o Jean Pedroso, que não tá aqui mais, o Márcio Silva, o Thaleson, eram jogadores que não deram certo aqui e eram jogadores que tiveram muito mais destaque na nossa categoria de base. Pois é, você falou até do Pedroso, Pedroso foi outro que foi emprestado também, o Coritiba ficou com 30%, Caio César, foi um negócio que tá meio padronizado, parece, das categorias de base, né, Nilson? Dos jogadores ali que talvez a gente gostaria até que tivesse um empréstimo mais para ter um retorno técnico, né, como aconteceram algumas vezes do Paixão. do Coritiba, o do Paixão, a gente sempre acaba lembrando, mas parece que virou ali um modelo de negócio para o Coritiba esse empréstimo com 30%. É agora uma venda, né? Que ficou já com 30%. Pois é, esse percentual que a gente não entende muito bem, né? E todas as negociações estão atreladas a esse percentual de 30% aí. Eu acredito que transações na base, assim, são recorrentes, mas a gente tem que, bem como o Lucas falou, a gente não está munido de muitas informações ali para acusar, às vezes pode acusar alguém sem sentido, assim, né? Temos que aguardar mais fatos aí. O que me pega nisso é o valor da multa rescisória, né? 637 milhões, achei. Mas nunca o jogador vai ser vendido inclusive o Thaleson, que tem contrato com o Coritiba, também tem uma multa milionária, nunca vai ser vendido por essa multa rescisória. Mas estranha também esses valores, porque o salário do cara já com certeza aumentou bastante, tinha contrato até o ano que vem. Eu acho até que se fosse uma questão de empresário em cima, o próprio jogador querer sair, que pode acontecer, sim, lógico, é bem possível isso acontecer, mas eu acho que ficaria interessante para o Coritiba falar o que aconteceu, né? Falou, ó, um jogador que não queria ficar aqui, a gente acabou emprestando, que a gente soltou a notícia que ele estava indo pro Palmeiras, que saiu no bid do Palmeiras e que ele foi liberado pelo Coritiba, e a assessoria do Coritiba entrou em contato com a gente e falou, ó, só que foi um negócio do Coritiba, que o Coritiba ficou com 30%, talvez seja interessante aí esse 30% na visão do Lucas. Também teve isso, mas não seria interessante segurar o jogador um pouco mais, dar uma oportunidade, dar uma rodagem a mais aqui para sentir se o jogador pode ser mais valorizado também pelo Coritiba? Isso não impede de se fazer um futuro negócio com o Palmeiras. Ele tinha contrato até ano que vem, então você já sacar ele esse ano, cara, eu acho que ficou bastante estranho aí que o Rogério foi pesquisar, né, o que está acontecendo nas categorias de base do Coritiba. Thiago, eu acho que aí tem duas questões. Acho que o Coritiba sim pode fazer uma transição de base um pouquinho mais estruturada, pensando, por exemplo, para o ano que vem. Graças a Deus, acho que a gente vai conseguir jogar a Série A, vamos subir, mas ter um jogador de cada posição ali da categoria de base, coisa que hoje a gente acaba às vezes pecando, nos volantes ali mesmo, não temos um jogador da base ali que possa ser uma terceira ou quarta opção ali para a posição, né? Então isso eu acho um erro do Coritiba. Graças a Deus ainda tivemos o João Almeida, que tem tido uma sequência agora, é um cara que vai amadurecer, vai oscilar ainda em determinados jogos, mas vai amadurecer. O Guilherme Aquino teve o seu momento ali de destaque e agora perdeu espaço, né? Mas é bom lembrar que na categoria de base é comum que isso aconteça. O próprio Palmeiras levou o Alice há um tempo atrás do Coritiba e hoje nem sei onde ele está, para falar a verdade. Ele passou pelo Vasco também, se eu não me engano, por um curto período de tempo. Esse e o Palmeiras sempre foi um problema na base também, né? E o Palmeiras tem muito esse modelo de negócio. Pelo que eu soube, o Palmeiras faz esse tipo de contratação mesmo o tempo todo na categoria de base, né? Pois mas tem ali já dicas do Rogério do que pode estar por vir, então tem dicas que tem coisa aí.